Vamos ver a ficha número 68 sobre simetria e vamos ver o conceito de simétrico de um ponto relativamente a um eixo. Se tivermos aqui um ponto e quisermos determinar o ponto simétrico relativamente a este eixo de simetria, o ponto simétrico de A é o ponto A'. Inversamente, o ponto simétrico da A' é o ponto A. O que é que nós fazemos? Traçamos uma perpendicular ao eixo de simetria e a distância do ponto A a este ponto de interseção é exatamente igual a este ponto de interseção àquele ponto ali, que é o ponto A'. Portanto, o ponto A e o ponto A' estão à mesma distância do eixo de simetria. E o segmento de reta definido por esses dois pontos, isto é, pelo ponto A e pelo seu simétrico, é perpendicular ao eixo de simetria. O que é que significa perpendicular? Já sabes o que é perpendicular. Significa que para passarmos da direção do eixo de simetria para a direção A', temos que rodar um quarto de volta, ou para a esquerda ou para a direita. Rodando um quarto de volta desta direção, vamos ter a direção A'. Repara, se o eixo for inclinado, a direção A' é sempre perpendicular ao eixo de simetria. Correto? E a distância AO é exatamente igual à distância OA'. Como tu vês, temos aqui duas situações. O eixo de simetria é vertical e aqui é inclinado. Contudo, o segmento A' é sempre perpendicular ao eixo de simetria. Perpendicular, o que é que significa? Para passarmos de um para o outro, temos que rodar um quarto de volta. Ou deste para este, ou para a esquerda ou para a direita, ou daquele para este, para a esquerda ou para a direita. Vamos ver a construção de uma figura simétrica em relação a uma reta. Qual é o ponto simétrico do ponto D relativamente a este eixo de simetria? Esta distância é igual àquela, é D'. Qual é o ponto simétrico de A? É a linha. Esta distância A até aqui é exatamente igual a daqui até ao ponto A'. Qual é o simétrico do ponto B? Esta distância B até aqui é exatamente igual à distância deste eixo aqui até ao ponto B'. E CC' também é a mesma coisa. C até aqui, esta distância é exatamente igual àquela. Portanto, basta unir depois os pontos e obtemos a figura simétrica relativamente a este eixo de simetria. Portanto, como é que nós podemos definir o eixo de simetria? Um eixo de simetria é uma reta por onde podemos dobrar a figura e ambas as partes coincidem perfeitamente. Se tivermos aqui um retângulo, se dobrarmos pelo eixo de simetria, vamos obter dois quadrados ou dois retângulos, depende das dimensões, né? Neste caso até parece que ficam quadrados, mas não sei. O que é certo é que quando dobramos, as duas partes coincidem na perfeição, né? Isto é um eixo de simetria. Se o eixo de simetria fosse mais ao lado, ao dobrar, já as partes não coincidiam. Portanto, o eixo de simetria tem uma posição específica. Pode ser vertical, pode ser horizontal. Se fosse horizontal, também ias obter dois retângulos. Se dividisse, pusesse aqui um eixo de simetria a meio, horizontal, se dobrasse ao contrário, ias obter dois retângulos mais compridos. Contudo, tem que estar a meio desta distância aqui. Se fosse deslocado para um lado ou para o outro, já não seria um eixo de simetria. Vamos então resolver os nossos exercícios. São 4. Vamos começar pelo primeiro. Observa as figuras desenhadas na quadrícula e traça um eixo de simetria em cada uma. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Como nós vemos, temos aqui um eixo de simetria. A parte do lado esquerdo é exatamente igual à parte do lado direito. Ora vamos confirmar. Qual é o simétrico deste ponto vermelho? É este ponto azul. Está na perpendicular. A distância daqui até aqui é exatamente igual do eixo até à posição do ponto. Vamos ver estes dois pontos. Este ponto vermelho e estes são simétricos. Ou seja, o ponto azul é simétrico do ponto vermelho relativamente a este eixo. Este aqui, este ponto azul é simétrico deste ponto vermelho relativamente a este eixo. Este ponto de baixo é exatamente a mesma coisa. Este ponto azul é simétrico deste ponto vermelho relativamente a este eixo. E finalmente este último, este ponto azul é simétrico deste ponto vermelho relativamente a este eixo. Portanto, esta figura, a parte do lado esquerdo é simétrica da parte do lado direito. Ou seja, a figura no seu todo tem um eixo de simetria, que é este eixo vertical. Vamos à seguinte.
aqui esta figura, como tu vês, se dobrares segundo um eixo ou segundo o outro, obtens duas partes iguais. Portanto, neste caso, esta figura tem dois eixos de simetria. Vamos escolher um deles. Vamos escolher, por exemplo, o eixo horizontal. O ponto azul é o ponto simétrico do ponto vermelho. Está na perpendicular. Certo? Este segmento, daqui até aqui, é perpendicular ao eixo de simetria. O ponto de cima também é a mesma coisa. Este ponto azul é simétrico relativamente ao ponto de cima. Este aqui, ponto azul, é simétrico relativamente a este ponto vermelho. Aqui também, simétrico relativamente ao vermelho. Aqui também, relativamente ao vermelho. E aqui também, relativamente ao vermelho. Como nós vemos, este é um eixo de simetria também, desta figura. Vamos à figura seguinte. Temos a seta. Verificamos que neste caso não existe um eixo de simetria vertical, porque se colocasse aqui a meia, a parte do lado esquerdo seria diferente da parte direita, mas tem um eixo de simetria horizontal. Isto não significa que todas as figuras têm eixo de simetria. Pode acontecer que uma figura não tenha eixo de simetria, ou que tenha mais do que um eixo de simetria. Vamos analisar os pontos. Este ponto azul é simétrico daquele ponto vermelho. Este ponto azul é simétrico daquele ponto vermelho. E este ponto azul é simétrico daquele ponto vermelho. Agora reparem que temos aqui dois pontos especiais, que são os dois pontos sobre o eixo de simetria. Qual é o ponto simétrico deste ponto aqui? É ele próprio. Portanto, o ponto simétrico de um ponto que pertence ao eixo de simetria é ele próprio. Temos aqui duas situações. Este ponto aqui e este ponto aqui. O ponto azul e o ponto vermelho coincidem. Porquê? Porque estão sobre o eixo de simetria. Isto é, a distância do ponto partida, que é o vermelho, ao eixo de simetria é zero. Então a distância do eixo de simetria à imagem, ao simétrico, é também zero. Por isso é que eles coincidem. Figura seguinte. Neste caso temos dois eixos de simetria, um vertical e um horizontal. Vamos escolher, por exemplo, o vertical. O ponto azul é simétrico do ponto vermelho. O ponto azul é simétrico do ponto vermelho. O ponto azul é simétrico do ponto vermelho. O ponto azul é simétrico deste ponto vermelho. Este ponto azul é simétrico deste. Este azul é simétrico deste. E finalmente este azul é simétrico deste. Não temos nenhum ponto de simetria no eixo de simetria. Portanto, não temos o ponto e o seu simétrico coincidentes. Esta figura é simétrica relativamente a este eixo. Se dobrarmos a meio, as duas partes ficam exatamente iguais. Figura seguinte. Não tem eixo de simetria horizontal. Se nós procurarmos uma posição qualquer horizontal, as duas partes não são iguais, mas a vertical é. Temos um ponto que coincide com o seu simétrico, porque o ponto está sob o eixo de simetria. Este ponto azul é simétrico daquele vermelho. Este ponto azul é simétrico daquele vermelho. Este ponto azul é simétrico daquele vermelho. E este ponto azul é simétrico daquele vermelho. Portanto, está confirmado que este é um eixo de simetria desta figura. Vamos à seguinte. Tem dois eixos de simetria. Repara, se dobrares a figura ou pelo vertical ou pelo eixo horizontal, obtens duas meias partes exatamente iguais. Temos então o ponto azul é simétrico do vermelho. O ponto azul é simétrico do vermelho. Este ponto azul é simétrico deste vermelho. Este ponto azul é simétrico deste vermelho. Este também azul é simétrico daquele vermelho. E finalmente temos este ponto azul que é simétrico daquele vermelho. Portanto, este é um eixo de simetria desta figura. Resumindo, observa as figuras desenhadas na quadrícula e traça um eixo de simetria em cada uma. Nesta primeira, o eixo de simetria é este eixo vertical. Nesta segunda tem dois eixos de simetria, podemos escolher um deles. Nesta terceira tem dois eixos de simetria também. Nesta quarta tem apenas um eixo de simetria vertical. Nesta quinta tem apenas um eixo de simetria horizontal. E nesta sexta temos dois eixos de simetria, um vertical e um horizontal. Vamos então ver o segundo exercício, que diz o seguinte: desenha a parte em falta das figuras simétricas em relação aos eixos assinalados. Portanto, temos aqui metade de uma casa, temos aqui o seu eixo de simetria, significa que a outra metade vai ser simétrica desta. Temos aqui este segundo desenho, temos um eixo de simetria horizontal, significa que a peça vai ser simétrica para a parte de baixo. Aqui temos este desenho também, tem aqui um eixo de simetria horizontal, significa que a parte de cima vai ser simétrica da parte de baixo. Finalmente temos aqui um eixo de simetria oblíquo, nem é vertical nem é horizontal,
e portanto significa que a parte aqui de baixo vai ser simétrica da parte de cima. Portanto, pousa o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver, no primeiro caso. Para já temos aqui 3 pontos posicionados em cima do eixo de simetria, que é este ponto aqui, este e este. Significa que o simétrico do ponto vermelho é exatamente o ponto azul, é ele mesmo, não é? Porquê? Porque a distância do ponto ao eixo de simetria é 0. Portanto, significa que o ponto e o seu simétrico coincidem. Depois vamos ver os outros pontos simétricos. Este ponto azul é simétrico do ponto vermelho, perpendicular é sempre relativamente ao eixo de simetria. Temos este ponto azul que é simétrico deste ponto vermelho. Este ponto vermelho está a que distância do ponto do eixo de simetria? Uma unidade de comprimento, 2, 3, 4, 5, e que esta também tem que estar a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver este ponto aqui. Este ponto azul é simétrico deste ponto vermelho. Este ponto vermelho está a 4 unidades de comprimento do eixo de simetria. 1, 2, 3, 4. Portanto, aqui ele também tem que estar do eixo de simetria 4. 1, 2, 3, 4. Este ponto também é como o de cima. Está a 4 unidades de comprimento. Aqui também está a 4 unidades de comprimento. 1, 2, 3, 4. E, portanto, temos a figura traçada nos seus limites. Resta-nos então unir os pontos. Unimos este ponto com este, temos este traço, este segmento de reta, depois este ponto com aquele, temos este segmento de reta, depois este ponto com este, temos o segmento de reta e finalmente, depois deste ponto com aquele, temos o outro segmento de reta, temos o telhado traçado. A parte de baixo é exatamente da mesma maneira, unimos este ponto a este e depois este ponto a este e temos esta parte simétrica. Está-nos a faltar a janela. Pois bem, se considerarmos aqueles 4 pontos dos vértices do quadrado, as respectivas imagens são estas aqui do lado direito. Portanto, este ponto azul é simétrico daquele ponto, este ponto azul é simétrico deste e os de baixo do mesmo modo. Portanto, basta-nos unir agora estes pontos simétricos e vamos obter a janela simétrica daquela. Temos então a nossa casa completa. Vamos então ver a segunda figura. O eixo de simetria é horizontal. Temos 2 pontos posicionados no eixo de simetria, significa que o ponto e o seu simétrico coincidem. Faltam-nos os outros pontos, este aqui, este e aquele. Vamos verificar, este ponto azul é simétrico do ponto vermelho, uma unidade de comprimento até o eixo. Este também está uma unidade. Aquele também, uma unidade. Este aqui já está a 2 unidades, 1, 2, portanto este 1, 2. Aquele também a 2, 1, 2, 1, 2. O de baixo, uma unidade. E este de cima também 2 unidades. Portanto, tendo os pontos simétricos, basta-nos unir os pontos para obter a figura exatamente igual à de cima. Portanto, este segmento vai ser o simétrico, vai ser este aqui, depois este horizontal vai ser um horizontal também, este oblíquo também vai ser este oblíquo daqui a aqui, depois este horizontal vai ser o horizontal daqui até aqui, depois este vertical vai ser daqui até aqui e finalmente este oblíquo vai ser daqui até aqui e fecha ali. Vejamos então. Temos a nossa figura fechada. Pronto, temos a figura simétrica. Vamos à figura seguinte. Temos na mesma um eixo horizontal, um eixo simétrico horizontal. Reparem que temos aqui 6 pontos posicionados no eixo de simetria, significa que o ponto e o seu simétrico coincidem. Portanto, vamos ter que terminar os outros pontos, de modo a podermos traçar a figura da parte de cima. Este ponto azul é o simétrico deste vermelho, portanto, 2 unidades de comprimento, distanciados relativamente ao eixo de simetria. A distância é sempre feita na perpendicular ao eixo de simetria. Este ponto é uma unidade de comprimento. Este também é uma unidade de comprimento. Este aqui é 2 unidades de comprimento. 2, 2. Este terceiro aqui é 3 unidades de comprimento. 1, 2, 3, relativamente ao eixo. A de cima também está 1, 2, 3 unidades de comprimento relativamente ao eixo de simetria. Este aqui é exatamente o mesmo. 3 unidades de comprimento, distância. Depois este já é 2 unidades de comprimento. Aqui é uma unidade de comprimento. Aqui também é uma unidade de comprimento. Aqui é 2. Portanto, 1, 2. O simétrico também está 1, 2 unidades de comprimento, do eixo de simetria. E temos a figura completamente marcada. Portanto, agora é traçar os segmentos. Temos estes 2 segmentos verticais, que são os simétricos destes aqui de baixo. Depois vamos ter estes 2 horizontais. É aqui este e este, os simétricos são aqueles de cima. Depois vamos ter estes 4 verticais aqui, 1, 2, 3, 4.
Depois temos estes dois horizontais, este e este, os simétricos, que são aqueles de cima. E finalmente temos o fecho daquele quadrado em cima. Portanto, este vertical e aquele horizontal. E podemos pintar então a figura. Temos a nossa figura completa, certo? Vamos à seguinte. Este tem um eixo oblíquo, mas de qualquer modo existem dois pontos sob o eixo de simetria. Significa que o ponto do seu simétrico coincidem. Fica-nos a faltar este ponto, aquele, ou seja, todos os vértices da figura. Este é o simétrico daquele. Atenção que a perpendicular é relativamente ao eixo. Portanto, neste caso, como o eixo não é vertical nem é horizontal, significa que a perpendicular vai ter esta direção. Depois temos o simétrico deste ponto, é aquele. Temos uma diagonal, duas diagonais e mais aquele bocadinho de distância. Tens este bocadinho de distância de uma, duas. E depois temos esta aqui, a diagonal do quadrado, esta linha que une os dois vértices opostos, e mais esta distância pequenina. Portanto, temos aqui a distância pequenina que é igual àquela e a diagonal. Finalmente, este último ponto. Temos esta distância pequena aqui, ao eixo de simetria é exatamente igual àquela distância pequena relativamente ao ponto simétrico. Temos os 4 pontos, então, a unir. Pronto, cá está. Portanto, este segmento de reta é o simétrico deste. Este segmento de reta aqui é o simétrico daquele. Este segmento de reta aqui é o simétrico deste. Este segmento aqui é o simétrico deste. E finalmente este pequeno é o simétrico daquele. Temos a nossa figura traçada. Portanto, está aqui ela completa 100 pontos. Resumindo, temos aqui a simetria da figura relativamente a este eixo vertical. Aqui temos o simétrico desta figura de cima relativamente a este eixo horizontal. Aqui temos esta figura, a parte de cima simétrica da parte de baixo relativamente a este eixo horizontal. E finalmente temos esta parte de baixo simétrica relativamente a este eixo de simetria oblíquo. Como nós vemos, estas 4 figuras são simétricas. Porquê? Porque se nós dobrarmos a figura por este eixo, as meias partes sobrepõem-se e coincidem. Portanto, esta parte passa para aquela, coincide. Esta parte, se dobrar para cima, coincide com a de cima. Esta parte de cima, se dobrar para baixo, coincide com a de baixo. E esta parte que está aqui em baixo, se dobrar relativamente a este eixo aqui oblíquo, vai coincidir com aquela parte de cima. E são exatamente iguais, em todos os casos. Vamos à terceira pergunta. Descobre os eixos de simetria das letras e traça-os. Temos a letra A, H e a letra B. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Se nós verificarmos, a letra A tem única e exclusivamente um eixo de simetria, este eixo vertical. Porquê? Porque é o único eixo que permite, dobrando a letra a meio, que as duas partes sobreponham e sejam iguais. Se qualquer eixo ou horizontal ou oblíquo, se dobrarmos segundo esses eixos, as meias partes não coincidem e são diferentes. Portanto, este tem um eixo vertical, a letra A. A letra H, se nós verificarmos, tem dois eixos, um vertical. Se dobrarmos segundo este eixo, esta meia parte do lado direito fica igual à meia parte do lado esquerdo. E tem este eixo de simetria horizontal, o que significa que se nós dobrarmos esta meia parte de baixo para cima ou de cima para baixo, é indiferente, as meias partes sobrepõem-se e são iguais. Portanto, tem dois eixos de simetria. Oblíquo já não. Se nós fizéssemos aqui um eixo oblíquo, verificávamos que este ponto teria aqui o seu simétrico, portanto as meias partes seriam diferentes. A letra B tem única e exclusivamente um eixo de simetria, é o eixo horizontal. Se dobrarmos as duas partes, elas sobrepõem-se e são iguais. Vertical não tem nenhuma, portanto a parte do lado esquerdo seria diferente da parte do lado direito e oblíquo do mesmo modo. Portanto, resumindo, a letra A tem um eixo de simetria vertical. A letra H tem dois eixos de simetria, um horizontal e um vertical. E a letra B tem um eixo de simetria horizontal. Vamos finalmente à quarta pergunta e diz o seguinte nesta pergunta: reproduz o padrão. Portanto, nós temos aqui um padrão, se repararmos, nós temos este quadrado repete-se aqui à direita. E, portanto, significa que a repetição vai ser estes quadrados aqui pintados desta maneira. Portanto, pousa o vídeo para resolveres a questão, analisa e depois eu mostro a solução. Vamos então ver.
Antes disso, vamos reparar aqui neste quadriculado. Este quadriculado, no fundo, o quadrado mais pequeno, corresponde à unidade de medida da área, né? Ou seja, se nós, como nós não sabemos a medida, sabemos que um quadrado destes vai ter uma área de uma unidade da área, o que significa que vai ter de lado, que é um quadrado, lados iguais, vai ter uma unidade de comprimento, seja 1 centímetro, seja 1 metro, seja 1 decímetro, seja 1 milímetro, seja o que for. Portanto, uma unidade de comprimento vezes uma unidade de comprimento dá 1 vezes 1 dá 1, unidade de comprimento vezes unidade de comprimento dá unidade de comprimento ao quadrado, ou seja, unidade de comprimento ao quadrado é unidade da área, né? Se nós repararmos, o padrão é constituído por quadrados 4 por 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, isto é, lado igual a 4 unidades de comprimento, cujos extremos são verdes. É assim? Temos aqui um verde, um verde, um verde e um verde. Depois veremos o padrão que está dentro. Portanto, aqui repete-se da mesma maneira. Portanto, significa que vamos ter quadrados 4 por 4, cujos extremos, ou seja, aqueles quadrados unitários junto aos vértices, são verdes. Cá está o segundo, depois o terceiro, quarto, quinto, sexto. Portanto, esta é a primeira parte do padrão. E se verificarmos, a parte central do quadrado verde 4 por 4 é constituído por um quadrado 2 por 2, amarelo. Não é assim? Cá está. 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2 e 2 por 2. Está-nos a faltar a parte rosa, o que significa que a parte rosa é constituída por quadrados posicionados entre os quadrados extremos. Temos aqui 2 entre estes extremos verdes, mais 2 entre estes extremos verdes, mais 2 aqui entre estes dois extremos verdes e finalmente estes dois rosa entre estes dois extremos verdes. Portanto, significa que vamos ter aqui os quadrados rosa, mais os quadrados rosa aqui, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Portanto, nós temos o padrão repetido, né, ao longo da figura. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? Temos o padrão é constituído por quadrados 4 por 4, em que os extremos são quadrados verdes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, portanto, quadrado 4 por 4, em que os extremos são quadrados verdes. Temos aqui a repetição dessa parte do padrão. Depois temos a parte central, que é constituída por quadrados amarelos 2 por 2, 2 quadrados unitários, 2 quadrados unitários. Cá está os quadrados amarelos, 2 por 2. E finalmente, o que está a faltar são quadrados rosa. Portanto, os dois quadrados entre os dois quadrados extremos respectivos. Temos ali os rosas e temos o padrão completo.